Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez vamos agradecer por estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, que o Centro Espírita é nosso lar. E hoje nós temos a Janaína Garcês, que vai fazer a palestra para nós, né? E ela vai falar sobre o acolhimento sagrado. Depois eu vou pedir para a Patrícia fazer a prece, e aí, quando a Janaína terminar, no final, ela faz a prece, o encerramento. Vamos passar os nossos recadinhos de sempre, falar do nosso projeto, nosso querido projeto do luto, Cuidando do Luto, que acontece aqui na casa, às quartas-feiras, às 16h30, e na USE, às segundas-feiras, às 15h30 e às 19h. Né? É um projeto importante para todos nós, para o conhecimento de como acolher, né? Todos nós passamos ou vamos passar pelo luto, né? Embora muitas vezes a gente nem quer pensar nisso, o pessoal fala assim, nem fala disso, né? Pelo amor de Deus. Mas é uma realidade que faz parte da nossa natureza humana, né? Nós chegamos aqui, né? Cada um tem o seu tempo e partimos, né? Ninguém sabe quando, mas uma hora nós vamos retornar à casa do Pai. E é importante que nós trabalhemos esse acolhimento, né? Porque realmente não é fácil a gente se separar das pessoas que a gente criou um vínculo amoroso tão grande, né? E que às vezes até falta o ar para a gente quando isso acontece. Então é importante para a gente aprender a acolher e para aquelas pessoas também que estão enlutadas, para que elas possam ter onde vivenciar o luto, falar sobre o que está acontecendo, como ela está se sentindo, né? Às vezes as pessoas reclamam, falam, ainda está chorando, ainda está sentindo falta. Claro, nós vamos sentir sempre, né? Porque é um vínculo afetivo, amoroso grande que nós criamos. E nós vamos, com isso, trabalhando aos pouquinhos, um passo cada vez. Então, se vocês puderem divulgar, nós agradecemos, tá? A Patrícia pode vir fazer a prece para nós, inicial. Só lembrar, pode vir aqui, Patrícia, só lembrar que no YouTube nós temos as palestras, às quartas-feiras nós temos o Evangelho no Lar com a Bi, e temos também as psicografias que a Priscila também está divulgando no YouTube, as psicografias que chegam aqui na casa. Muitas vezes são assinadas, então vejam, divulguem, tá bom? Muito obrigada. Vamos agradecer a Deus mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecermos os irmãozinhos encarnados, os desencarnados e pedimos para que a Janaína tenha uma proteção e inspiração nas palavras de hoje. O pessoal que está aqui recebeu esse carinho aqui da Janaína, né? É engraçado, Jana, que hoje eu peguei um livro que numa outra palestra você trouxe aquele Amar como Jesus amou. E a hora que eu lembrei, falei, nossa, hoje a palestra da Jana a gente vai receber. O pessoal de casa não consegue ver uma folhinha, né, um girassol e uma folhinha. Então eu já sabia que a gente iria ser agraciado com esse carinho, né? Então vamos lá, Jana. A Janaína, nossa irmãzinha do Obreiros. Obrigada. Boa noite a todos. Sintam-se muito bem-vindos a mais essa noite em que a gente vai poder conversar um pouquinho. E é tão bom isso, né? É tão importante que a gente possa ter esse momento de acolhimento, esse momento onde a gente pode estar se expressando, onde a gente pode estar tirando dúvidas. Então, a qualquer momento que vocês quiserem falar alguma coisa, sintam-se à vontade, tá bom? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha não, porque é um bate-papo entre amigos, tudo bem? Bom, hoje é a última quinta-feira Obrigada. Hoje é a última quinta-feira do mês de maio. Mês de maio a gente fala sobre as mamães, né? É o mês de Maria. Mas aí eu fiquei pensando assim, bom, eu vou falar alguma coisa nesse sentido, né? Nesse contexto. Mas como é que eu ia trazer alguma coisa diferente para vocês?
Provavelmente vocês já ouviram histórias maravilhosas, né? Sobre Maria, mãe de Jesus, né? Sobre quando ela olhou para o anjo e ele falou, você tá grávida? E ela falou, não tô não. E ele falou, tá sim. E ela, não. E ele, tá, tô falando que tá. Com certeza vocês já sabem dessa história. Estão cansados de ouvir, né? Ou quando teve aquela saudação que eu acho lindíssima. Toda vez que eu rezava Ave Maria, eu me lembro da prima dela, que é Santa Isabel, né? Que quando Santa Isabel estava lá, grávida, e aí Maria chegou para visitá-la, e o bebê, que era João Batista, se mexeu ali na barriga dela, e aí ela olhou para Maria e falou, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Olha que coisa mais linda, forte, né? Mas isso vocês também já sabem, né? Falei, pois é, muita coisa repetida. E vocês também, com certeza, vão saber de todas as histórias das mulheres do Espiritismo. Com certeza, né? Meimei, por exemplo. Vocês conhecem a história de Meimei, né? Meimei, ela queria muito ter filho. Muito. Mas aí, ela teve um problema de saúde, acabou desencarnando, sem ter um bebê. Mas no plano espiritual, vocês acreditam que ela cuida de quem? Dos bebês, das crianças. Mas isso daí vocês também sabem, né? Como que eu ia trazer uma coisa nova, uma coisa diferente? Poxa vida, eu fui escalada para o último dia. Falei, e agora? Aí sabe o que eu pensei? Em mim mesma. Pois é, eu sou mãe. E aí como é que eu lido com isso? Eu sou uma mãe de uma adolescente de 20 anos e sou uma mãe solo. E aí, claro, né, que a gente agrega, né? Eu sou sogra de um adolescente, né? Cuja mamãe está no plano espiritual e também não tem pai. Então eu também sou uma sogra solo, né? E aí agora eu também sou uma filha de uma mamãe com início de demência. Então ela voltou a ser uma criança. Então agora eu sou 3 mães em uma. Sou 3 Janas. E aí imagina a confusão que fica, né? Porque com a minha filha eu tenho autoridade de mãe. Mas com a minha mãe eu tenho a obediência de filha. E aí quando ela apronta alguma coisa, que às vezes ela apronta, por exemplo, agora no frio, tomar banho, que dureza. Aí eu tenho que ir lá na infância da minha filha lembrar como é que eu fazia para convencê-la a tomar banho, para convencer a minha mãe a tomar banho. Então são situações que uma Jana tem que conversar com a outra. Mas às vezes não dá. Às vezes falta argumento. Às vezes eu não tenho a resposta. E aí sabe o que eu faço? Eu apelo. Aí eu tenho que apelar. Aí eu converso com outra mãe. Com aquela que foi especialista em tudo. Que sofreu. Que teve um filho que era meio rebelde, né? Que saía para pregar bem longe. Desde pequenininho, né? Que estava lá no templo pregando. E deu maior susto nos pais, né? Pois é, aí eu tenho que apelar. E aí nessa hora bate um desespero tão grande, porque às vezes, no auge daquela loucura que a gente fica no dia a dia, a gente não ouve a resposta do lado de lá. A gente faz a pergunta, a gente direciona, mas às vezes a resposta demora para chegar, sabe? Aí bate a culpa, aí bate o remorso, aí bate o medo de não saber o que fazer, de como lidar. E aí a gente se vê um pouquinho perdida. E aí, sabe qual que é a frase que me vem à mente, assim? Socorro, preciso de ajuda. E aí eu percebo que, sabe o que eu mais gostaria naquele momento? De um acolhimento. Eu gostaria que alguém pegasse na minha mão, me ajudasse a atravessar a rua, sabe?
que alguém pegasse na minha mão e me ensinasse a fazer a letra L, a letra M. Eu gostaria que alguém tivesse ali do lado. Mas sempre tem gente do lado, né? Encarnado, desencarnado, mas às vezes a gente não percebe. É tanta coisa para o nosso dia a dia que a gente não para observar. A gente não consegue sentir esse acolhimento, esse carinho. Vocês se lembram de uma passagem onde veio Maria e Marta, as duas lá de Betânia, vieram chorando, desesperadas, e falaram para Jesus que o irmão delas, Lázaro, havia morrido? O que Jesus fez? Jesus falou assim para elas: faz parte da vida, é assim mesmo. Ele não morreu, foi só o corpo físico. Não. Sabe o que Jesus fez? Chorou com elas, porque Lázaro era amigo dele. Elas eram a família dele, elas eram amigas dele. E aí esse acolhimento que Jesus deu para elas é que faz a diferença no nosso dia a dia. É aquela pontinha de esperança que a gente busca lá no final do túnel, quando a gente olha e fala: socorro, não sei o que fazer. E sempre tem alguém acolhendo a gente de alguma maneira. A ideia dos papeizinhos é sempre para que ela seja uma luz para vocês. Para que em algum momento você vai abrir a bolsa e vai encontrar um papelzinho perdido lá e de repente vai lembrar do tema da palestra. Vai falar: poxa, a moça falou que tinha luz no fim do túnel, então eu vou acreditar. Então eu vou ter esperança. Nem que seja só por hoje. Amanhã a gente continua o caos do dia a dia. Mas por hoje eu vou acreditar. Então é pra gente ter um lembretezinho, sabe? Aquele lembrete que marca a gente. É por isso que eu gosto. É por isso que isso me faz tão bem. É o meu acolhimento. Isso me ajuda a saber que eu não estou sozinha. E aí eu trouxe pra gente uma história. Na verdade não é uma só, são 3. Hoje eu caprichei, peguei a fofoca completa, né? 3 encarnações pra gente saber de tudo como é que aconteceu. E também para instigar vocês. Eu vou contar só um pedacinho de cada uma, porque eu sei que vocês vão querer ler a trilogia inteira. Trouxe até o nome dos livros todos aqui escritos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da história. Mas antes, eu vou pedir para vocês, para o pessoal que está em casa assistindo a gente também, para a gente harmonizar com a história. Vamos fechar os nossos olhos por um segundinho? E aí agora eu vou pedir para vocês que se lembrem de um acolhimento que marcou vocês. Seja um abraço, um sorriso, um aceno de mão, um colo, seja o acolhimento que for, uma palavra amiga, uma mensagem. Sabe, naquele momento em que você respira mais aliviado, em que você abre aquele sorriso e deixa a luz entrar no seu coração. Agora a gente já pode abrir os nossos olhos. E aí agora, sentindo esse calorzinho gostoso dentro do nosso coração, com esse acolhimento que a gente sentiu de novo, a gente vai começar a nossa história. A primeira história, ela é lá do século XVI. Aconteceu lá na França. A moça se chamava Ruth Carolina. E essa moça, ela era de família rica, né? Era da nobreza. E ela era um pouco, vamos dizer assim, um pouco brava, sabe? Ela queria mandar em tudo. Ela gostava de dominar, já que ela tinha dinheiro, ela tinha posses. A famosa gênio forte, sabe?
Pois é, ela tinha um pouquinho desse gênio forte. Mas porque naquela época ela tinha condições para isso. Mas ela tinha uma coisa dentro dela que era o amor à família. Ela era completamente apaixonada pela família. E aí um belo dia, não vamos falar belo dia porque foi uma noite terrível, não foi belo, não tinha nada de belo. Foi uma noite muito ruim, que era ela ficou conhecida como a famosa Noite de São Bartolomeu. Aconteceu do dia 23 para o dia 24 de agosto, 1572. Um massacre. Teve uma briga entre os católicos da região contra os protestantes. E aí alguns registros contam que foi entre 5.000 e 30.000 mortos. E aí a família da Ruth foi inteira dizimada. Inteira. Todos morreram, só sobrou ela. Todo mundo morreu. E aí naquele momento, ela sabia quem tinha feito aquilo. Ela pegou uma Bíblia e jurou sobre a Bíblia que se vingaria. Ali formou-se um elo de ódio tão grande que aí vocês vão ver ao longo da leitura, que eu sei que vocês vão fazer depois, que foi virando gerações e séculos naquele ciclo de ódio, naquele ciclo de obsessão, de raiva, de tristeza. Ela conseguiu se vingar nessa encarnação ainda e ela acabou matando aquele que matou toda a sua família. E aí o tempo foi passando, e aí muitas encarnações nesse meio, mas aí a gente chega numa outra encarnação, que a gente também tem acesso. Agora ela é Andréia Guzmán. Ela já nasce uma criancinha esquisitinha. Relato dos pais. Os pais já consideram ela muito esquisitinha, mas porque ela tinha muita obsessão. E os pais não sabiam disso. Então ela sofria demais, ela chorava demais, ela era uma criança muito difícil. Mas ela tinha uma obsessão tão absurda por conta de todo aquele ódio que se formou lá no passado, que ela não conseguiu se desvincular. E aí, muito novinha ainda, ela acabou cedendo e se suicidou. Acabou pulando de um penhasco e acabou morrendo afogada em um rio. E mais, passou para o umbral, ficou lá muito tempo, muitas outras encarnações, entre, eles que acabaram juntando mais pessoas naquele meio e tudo mais. Eu também não vou ficar dando spoilers para vocês, Vocês vão ler depois, aí vocês me contam o que vocês acharam. É uma trilogia, tá? Então vai ter bastante assunto. E aí depois, vocês imaginam, diante de toda essa história de revolta, de um trai, o outro mata, o outro volta para se vingar, vocês acham que ela estava sozinha? Não estava. Em nenhum momento ela ficou sozinha. O tempo todo ela tinha ajuda. Ela teve ajuda, em especial, de um espírito que agora se denomina Charles. E o Charles está sempre com ela. Horas ele é o pai, horas ele é o marido, horas ele é o irmão. Sempre para orientá-la, para poder ensinar o melhor caminho, para poder diluir um pouquinho daquela raiva que ela sentia, daquele ódio que ela sentia, que ficou registrado em todas as encarnações que ela passou. Não adiantou muito, mas ele insistiu. Não só ele, haviam outros espíritos também que acompanhavam ela nessa jornada, mas ela não conseguia. Quando você olha e vê que tudo aquilo que você vê à sua volta é raiva, é ódio, você não enxerga o amor. Você não consegue ouvir um bom conselho. Você acha que você está certo porque você simplesmente está se vingando.
Afinal de contas, foi ele que foi lá e acabou com a família dela primeiro. É justo que ela faça isso com ele. Isso na mentalidade dela, né? E aí depois, a próxima encarnação que a gente tem conhecimento, ela vem nascer no Rio de Janeiro, no ano de 1900. E aí agora talvez vocês conheçam. Ivone Amaral Pereira. Já ouviram falar nessa moça? Pois é. Ela nasceu com 4 aninhos. Ela já começou a ter uma comunicação com o Charles. O Charles pegou e falou assim, agora vai começar desde cedo, não vai mais fazer arte. Já vou pegar direito essa criança e vamos carregando. Mas ela, devido à última encarnação, quando ela nasceu, ela tinha catalepsia, que é aquela doença em que parece que está morto, está vivo, está morto, está vivo. Então os pais sofreram muito com ela desde muito cedo. E aí ela já teve contato com a mediunidade muito novinha. Ela sofreu muito. Ela passou por privação financeira, ela passou por privação de saúde. Ela nunca teve uma vida fácil. Ela viveu até os 84 anos. E ela trabalhou como médium até os 80. Só parou porque ela teve um AVC. E aí então ela pôde parar um pouco e ficou um pouquinho quietinha. Mas aí, se a gente parar e observar tudo isso, qual que é a nossa primeira reação? Porque quando a gente ouve alguém falando assim, ai, fulano se suicidou, né? Fulano tirou a própria vida. Aí a gente fala, ai, na próxima vida vai vir tudo daquele jeito. Ah, porque se matou, né? Então vai sofrer muito, não vai falar, não vai conseguir se movimentar, vai ser aquela criança que não vai ter comunicação nenhuma. A gente rotula algumas situações. Vocês já ouviram aqueles casos em que, por exemplo, um bebê desencarna e aí a pessoa vem e fala assim, ah, é porque provavelmente numa outra vida ele tirou a própria vida e aí só tinha esse mais restinho de tempo para cumprir. E a Ivone, né, que ficou aqui com a gente até os 84 anos, ela escolheu apagar, né, na verdade, todo esse ódio, todo esse rancor com amor ao trabalho. E ela trabalhou. Mesmo com as situações mais difíceis, ela trabalhou. Ela não desistiu. Ela continuou o seu trabalho. E sabe um trabalho de quê? Acolhimento. Ela acolhia quem estava ali perto. Sabe qual foi o livro que fez mais sucesso dela? Vocês têm uma ideia de qual tenha sido? Você conhece, né? Lá ele já está falando. Memórias de um Suicida. Não é um livro dela autobiográfico, mas é um livro onde ela conta todo um processo de quem só queria acolhimento, de quem estava com um problema na mão e não sabia o que fazer com ele. E aí a pessoa olha e fala assim, vou tirar minha vida, vai resolver meu problema. Pronto. Ninguém contou para ela que não acabava ali. E ela simplesmente queria acabar com o sofrimento. Porque um suicídio é isso. A pessoa só quer acabar com aquele momento de angústia. Ela só quer que alguém pegue na mão dela e ajude a atravessar a rua. E o que a gente faz quando a gente encontra uma pessoa com um problema? A gente olha e fala assim, ai, é difícil, né? Poxa, é difícil, né? A gente não consegue dar um passinho além e achar que aquela pessoa, de repente, só quer ser ouvida. Sabe? Quando às vezes a pessoa começa a querer falar e aí a gente já corta. Ai, é difícil. Mas vai lá no centro. Lá no centro às vezes é bom, né? Vai tomar um passe. Ajuda. Claro que ajuda. Mas será que um abraço não ia ajudar também? Será que a gente ouvir 5 minutinhos ali a pessoa
Não ia ajudar? Qual que é a função do projeto Cuidando do Luto? Não é o acolhimento? E esse não é um acolhimento sagrado? Porque é um acolhimento que não é nosso. Nesse momento, não sou eu, Janaína, que vou estar dando o abraço. É a Janaína mãe, é a Janaína filha de uma mãe que hoje já é uma filha. É a Janaína que já tem uma vivência, que tem uma carga. Não é um grupo todo? Então é um acolhimento sagrado. É por isso que quando eu penso em mãe, em mês das mães, eu me lembro do quanto Deus permite que a gente venha para cá e passe por tudo que a gente passa, sem deixar a gente sozinhos por nenhum segundo. A gente está piscando, Deus já sabe que a gente está piscando. A gente dá um passinho para o lado, a espiritualidade já está puxando para o outro. É que às vezes a gente não está pronto para receber isso também, né? Às vezes a gente vai com os braços bem abertos para dar um abraço e a pessoa dá aquele abracinho que faz isso assim, né? Ou então aquele que bate nas costas, né? Dá aquele tapinha assim. Às vezes a pessoa não está pronta ainda. E tá tudo bem também. Importante é ela saber que com a gente, ela vai ter esse acolhimento. É por isso que hoje o papelzinho está escrito seja a luz. Aquela luz no fim do túnel é essa. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, ai, queria tanto conversar com alguém hoje, preciso desabafar, e aí vem alguém na sua mente? É essa. E por que essa pessoa não pode ser a gente? Tem uma frase muito bonita que diz assim, ó, ela me impactou muito, porque antes da gente estudar, né, a gente sempre tem aquelas dúvidas, tem aquelas rebeldias, né? E eu sempre fiquei pensando também por esse lado. Poxa vida, Jesus tá lá cuidando das 99 ovelhas. Uma foge. Ele vai largar as coitadas ali para ir atrás daquela? Pois é, e aí tem uma frase que diz exatamente isso, né? Sabe quando eu descobri a importância daquela uma? Quando eu era ela. Quando eu precisei ser resgatada, é que eu vi a importância que eu tenho na vida de Deus, na vida de Jesus, na vida da espiritualidade, que está sempre ali, rondando a gente, cercando a gente de cuidados, como se a gente ainda fosse aquela criança, como se a gente ainda fosse aquele bebê que precisasse de papinha, que precisasse que pegasse na mão para fazer a lição de casa, por exemplo. Porque às vezes é a única coisa que a gente pede. É isso, é esse acolhimento, porque a gente tem essa necessidade. E Deus sabe disso. Deus conhece a nossa bagagem. Deus sabe o quanto a gente vem lutando para conquistar algo diferente, para tentar ser alguém melhor, para tentar fazer 1% do que a gente não conseguiu ao longo dessa trajetória. Para quem conhece a história da Ivone, sabe que ela lutou muito pela minoria, porque ela queria muito que essa minoria fosse vista, fosse acolhida pela sociedade. E será que isso daí não é porque em algum momento ela também já se sentiu perdida? Imagina uma menina totalmente mimada, ficando sozinha, com a família toda perdida, toda dizimada. Imagina depois uma outra menina que era atormentada e provavelmente não sabia como que funcionava, também não tinha o apoio dos pais, que já achava que ela era meio desmiolada. Ela só queria um acolhimento, mas ela ainda não conseguia sentir a espiritualidade ao lado dela. Ela ainda não conseguia sentir esse amor de Deus. E agora, nessa última encarnação, ela conseguiu. E aí ela fez disso um trabalho. Ao invés dela só se sentir acolhida, ela acolheu.
Ao invés dela só pegar esse abraço para ela estendeu os braços. E aí ela fez uma história linda. Pode ser que de repente não tenha terminado tudo o que precisava? Pode, porque a gente sabe que não é em uma encarnação que a gente resolve história de vidas, né? De séculos. Porque olha só, começou lá em 1500. Então olha quanto tempo vem rolando tudo isso. Quanto sentimento, quanta carga que todas essas pessoas ali envolvidas carregam, né? Como o saco deles está pesado, ali o ombro está cansado de tanto carregar um sentimento que poderia ser dizimado, poderia ter sido solto com um abraço, com um acolhimento. Então hoje, o que eu sugiro pra gente terminar, olha só, né? A gente vai terminar a nossa semana, a gente vai terminar o nosso mês, e aí semana que vem já é um mês novo, um mês de festa junina. Olha que delícia! Um mês onde a gente vai ter tanta novidade. Será que a gente consegue dar um sorriso para alguém na rua? Dar um tchauzinho para o vizinho? De repente cumprimentar um amigo com um abraço, mas com aquele abraço direito, não com aquele abraço de tapinha nas costas? A gente consegue, não consegue? A gente consegue ser um pouquinho de luz na vida do próximo? Não é isso que Deus pede pra gente? Pra gente amar o nosso próximo, assim como a gente quer ser amado? Se hoje eu quero ser acolhida, o que eu tenho que fazer? Acolher. Então, é isso que eu vim conversar hoje com vocês. Vocês devem ter entendido tudo ou não entendeu nada, porque ninguém levantou a mão. Vou acreditar que todo mundo entendeu tudo. Todo mundo vai sair dando tchau para todo mundo na rua essa semana, né? Passa o nome dos livros, gente. Ó, o primeiro livro chama Nas Voragens do Pecado. Não falei que sem óculos não adianta? Pois é. O segundo é o Drama de Bretanha. E aí ainda tem também o Cavaleiro de Numiers. Porque aí também tem a história do obsessor, né? É que aqui eu fixei só em uma história. Mas são 3 livros. E aí vocês vão conseguir identificar toda essa história, todo esse enredo. E saber que é de verdade. Que Deus cuida da gente de verdade. Porque é tão legal quando a gente lê e fala, ai, que bonitinha a historinha, né? Poxa, sempre termina com um final feliz. Mas quando a gente pega uma história de verdade e vê que realmente na prática Deus cuida da gente, o Charles está com ela até hoje. O Charles foi o protetor dela, foi o mentor dela durante toda a encarnação. Olha que coisa mais linda, saber que tem alguém cuidando da gente. A gente às vezes pode ser que não vê, não sente, não ouve. Mas se a gente parar por um segundo, fechar os nossos olhos e fazer isso que a gente fez no comecinho, sabe, se conectar com alguém que em algum momento acolheu a gente, pensa na espiritualidade dando um abraço. Pronto. Pode ser que aquele alívio vai surgindo e vai soltando o ombro e vai inundando o coração da gente. Desejo que vocês tenham uma semana iluminada, um mês abençoado, comam muita pipoca, muito algodão doce, muita paçoca, que vai ser um mês maravilhoso pra gente, para todos ao nosso redor. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu agradeço de coração pelo acolhimento de vocês comigo e que vocês possam também se sentir acolhidos. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Agora vamos fazer a prece final. Vamos agradecer a espiritualidade por esse momento. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, nós agradecemos hoje e sempre por todo o apoio, por todo o carinho, por todo o amor que vocês sempre nos dão.
independente do que façamos, do que pensamos, independente da nossa rebeldia, que nós possamos estar sempre juntos e conectados numa vibração de muita luz, de muita paz e de alegrias cada vez mais, cada vez maior. Que nós possamos ser luz no caminho de quem nos encontrar. Que assim seja.